Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, o Parlamento Europeu aprovou uma legislação a qual proíbe a compra de vários produtos agrícolas de áreas que tiveram eliminação de árvores isoladas ou qualquer tipo de eliminação de árvores a partir de dezembro de 2019, mesmo que sejam autorizadas pelos países. Essa legislação proíbe a compra de soja, milho, farelo, óleo, açúcar, ave, suíno, bovino, ou seja, de vários produtos agrícolas, os quais foram produzidos nestas áreas. Em verdade, aqui temos pontos a analisar. A União Europeia, com essa medida, passa por cima da legislação de vários países, inclusive a brasileira. E lembro que a legislação brasileira é a mais rígida do mundo no aspecto ambiental. Esta mesma União Europeia, que para produzir energia utiliza em larga escala o carvão como fonte primária de sua matriz energética. Carvão, este sendo uma das fontes de energia mais poluentes do mundo, tanto agride o meio ambiente como aumenta muito os gases de efeito estufa. Outro ponto é que há inúmeros exportadores que operam com óleo, farelo, soja, ou seja, que tem grande parte dessas exportações direcionadas para a União Europeia, terão um enorme impacto em custos esses que serão repassados para toda a cadeia. Com maior custos, novos proprietários de áreas terão dificuldades em se adaptar a essa legislação. E aqui abre-se espaço para a corrupção. No fim do dia, essas medidas, as quais visam proteger o meio ambiente, podem ter como consequências prejudicar pequenos produtores que não terão capacidade de absorver esses custos, empurrando esses produtores para a marginalidade do mercado. E na tentativa de sobreviverem, eles podem usar práticas ambientais pouco recomendadas. Ao analisar profundamente essa questão, a União Europeia sinaliza utilizar o manto ambiental para, na verdade, colocar proteção comercial ao seu mercado, tentando proteger seu mercado agrícola, o qual é extremamente ineficiente. A utilização de carvão em sua matriz energética seria a prova inconteste desta intenção. É impossível defender o meio ambiente utilizando carvão como sua matriz energética. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado. O meu entrevistado de hoje será Rodrigo Gonçalves, executivo com cerca de 20 anos de experiência em logística, cadeia de mantimentos e desenvolvimento de negócios. E ele é CEO da GoFlux. E o tema da nossa entrevista será neutralização das emissões de CO2 na movimentação de cargas agrícolas. Rodrigo, prazerzaço ter você aqui. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo aí e aceitar o nosso convite. Bom dia, Divino. Bom dia. É um prazer participar. Vamos entender o que é essa GoFlux, essa empresa que você é CEO. Bom, vamos lá. A GoFlux, ela nasceu de várias experiências passadas nossas, minha e dos meus sócios. A gente veio do setor de logística e transporte, eu tenho uma relação longa com o agronegócio e fui diretor de logística em algumas empresas do agro, e a gente decidiu montar uma empresa que conseguisse levar soluções para o mercado, sempre com base em inovação e tecnologia, ou seja, como é que a gente pode fazer melhor e diferente para ajudar as empresas que estão batalhando aí para operar melhor. E aí a gente surgiu em 2018 com esse propósito. Primeiro, uma plataforma digital que conecta o dono da carga com as transportadoras. A gente ouve falar muito do Uber do transporte, a gente é totalmente diferente disso, a gente é
uma plataforma que conecta o dono da carga, a empresa que tem a carga, seja uma cooperativa, um produtor rural, uma trade, uma revenda, e assim por diante, uma usina, e conecta essas empresas às transportadoras. Mas conecta como? A gente faz com que o processo de contratação de frete ele funcione como se fosse uma bolsa. Ou seja, você tem mais de 200 e tantas mil transportadoras no país, por que não acessar o máximo delas e conseguir gerar uma competitividade, gerar um efeito de escala muito maior nas suas ofertas de transporte? Ainda mais no agro, que tem tanto volume, não dá para você operar com uma, duas transportadoras somente. Então, a gente conseguiu trazer essa dinâmica para o mercado de frete e, ao mesmo tempo, a gente traz muito mais visibilidade, muito mais transparência, muito mais segurança para o processo de contratação de frete. A partir daí, a coisa foi crescendo, a gente atende muito cliente grande hoje dentro do agro, a gente é líder no setor, não tem nenhuma empresa de tecnologia que atenda tantas empresas no agronegócio quanto a gente, e a gente foi desenvolvendo outros negócios a partir da conexão do frete. Um deles é esse produto novo de neutralização de emissões de carbono no transporte. Rodrigo, o que é essa tal de emissão de carbono que se fala tanto nisso? Pois é, esse é um dos pontos bem legais no que a gente está tentando construir. A emissão de carbono é a emissão do CO2 que acontece por processos até naturais. A gente, quando respira, a gente emite gases, emite CO2, emite gases que são nocivos. Então, isso acontece na respiração, isso acontece na agropecuária, o arroto, os puns que as vacas soltam lá emitem gases poluentes, assim como os veículos. E aí, quando a gente fala de transporte rodoviário no Brasil, o Brasil é um país que depende majoritariamente de transporte rodoviário, ou seja, tem muito caminhão, muita carga para ser transportada, e porque tem muito caminhão, você tem uma emissão de gases do efeito estufa muito grande. E esses gases são basicamente CO2, que é o dióxido de carbono. Isso vai para a atmosfera e é um dos gases que mais influenciam no que se chama de efeito estufa, no aquecimento global, etc. Por mais que se diga que isso não existe, etc., eu até acho que o problema não é tão devastador como pintam, mas ele existe. Ele existe de fato, e aí existem alternativas para você evitar a emissão, e também existem alternativas para você compensar a emissão, que é inevitável. Você vai ter emissão de carbono, e aí a economia e os países precisam buscar formas de reduzir esse impacto na sua atividade econômica. Eu acho que assim, são tantos termos, tantas coisas que a gente ouve hoje em dia, e isso vai ficando comum no nosso dia a dia. As pessoas começam até a repetir e tal, mas muitas vezes repete sem nem entender muito bem o que é. Eu acho que esses conceitos, colocados de uma forma didática, como você está fazendo, eu acho que é bastante importante. Então, já que você fez essa conceituação aí, o que é a tal da neutralização da emissão de carbono? Vamos lá. Isso até explicando de maneira bem didática, porque não dá para ficar falando termos técnicos e as pessoas continuam sem saber o que é, né? Neutralização de carbono é o seguinte: você imagina que é como se fosse a contabilidade. Tem coisas que tem crédito, outras coisas que tem débito. Então, a gente pode estar no azul em determinadas coisas e no vermelho em outras. É a mesma coisa em relação ao carbono e ao meio ambiente. Você, quando tem uma atividade de transporte, todo mundo pegou a estrada aí, a gente sabe que caminhão e carro solta fumaça, vai saindo fumaça, aquilo é poluição. Então, quando você olha sobre o aspecto de carbono, de emissão de CO2, um caminhão, uma atividade de transporte, ela gera débito, ou seja, ela emite muito mais carbono, emite muito mais poluição. Quando você vai no mato, tá na roça lá, vê aquela área verde bonita, aquela mata bonita lá intocada e tudo mais, as florestas, as árvores, elas capturam carbono, ou seja, as árvores, elas são agentes importantes de limpar o ar. Então, quando a gente vai para a roça, vai estar no interior, está no campo, a gente sente de verdade o ar muito mais limpo, muito mais gostoso de ser respirado quando você está numa cidade grande. Porque quando você está numa região de mata, uma região mais verde, com mais árvores, você tem um efeito positivo. As árvores capturam, elas tiram carbono, elas limpam o ar. E aí, essa relação de um caminhão, por exemplo, que joga carbono para a atmosfera, e uma árvore, uma área de plantação de árvores que puxa carbono, é essa conta de débito e crédito que a gente tenta equalizar. Então, quando a gente fala de emissões de carbono, quem emite são as atividades que têm essa característica. Então, o transporte, a criação de gado, a nossa operação no dia a dia, você acender uma lâmpada, etc., tudo isso
gasta, joga carbono para a atmosfera. Ao mesmo tempo, você tem as áreas de preservação, árvores de uma maneira geral, que capturam. Essa conta de débito e crédito, lá há milhares de anos atrás, ela era super positiva, porque você não tinha tanta atividade econômica como você tem hoje. Com o crescimento da população e tudo mais, a emissão vai aumentando muito mais, e a gente vive num mundo, aqui no Brasil a gente ainda preserva muito, mas os outros países que falam muito de preservação ambiental já desmataram quase tudo. Então, essa conta ficou bem mais complicada. Você tem países que já não tem mais cobertura de floresta e tem dificuldade de compensar as emissões das suas economias. Aqui no Brasil, a gente tem uma baita oportunidade de ser um país ainda mais equilibrado do que a gente já é. Porque a gente ainda tem muita área de preservação, tem muita área de floresta nativa, e a atividade econômica, ela cresce, mas ela pode crescer de maneira ainda mais sustentável. Então, é básica, quando a gente falar de carbono, de emissão de carbono, é lembrar dessa continha. Tem coisas que emitem, tem coisas que capturam. A gente tem que tentar equilibrar uma e outra. Rodrigo, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos, rapidinho. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Estou conversando hoje com o Rodrigo Gonçalves, que tem muita experiência na área de logística, e ele criou uma empresa que busca fazer a neutralização das emissões de carbono na movimentação de cargas, e muitas dessas cargas são do agronegócio. Ô Rodrigo, eu vi um dado que eu achei bem interessante. A GoFlux, GoFlux Carbon Free, por meio de um projeto piloto, neutralizou aí as emissões da movimentação de 25 mil toneladas de farelo de soja e contribuiu para a preservação de aproximadamente 84.300 árvores. Cara, como é que funciona isso? Como é que vocês chegam nesse número de 84.300 árvores? Como é que se neutraliza aí essa emissão de 25 mil toneladas de farelo de soja que foi transportado? Assim, para a gente que está do lado de fora, parece que é uma conta muito estranha, assim, não faz muito sentido. Tem que, mas de novo, porque são conceitos muito novos. Então, acho que o papel que a gente presta aqui, além de tentar ter uma contribuição real, além do discurso, é de trazer conhecimento também para o mercado. Como é que funciona? As áreas de floresta, como eu comentei antes, elas são capturadoras, elas neutralizam, quanto mais floresta, menos carbono você vai ter na atmosfera, porque as árvores estão lá chupando isso do ar. Beleza, só que para você validar isso, para você ter certeza de que isso acontece de maneira real, você tem projetos de floresta que são certificados. Esse é um ponto importante. Então, toda floresta captura carbono? Sim, mas existe um processo hoje, existe um mercado de créditos de carbono, que é como se fosse uma ação de uma empresa, é um valor, um título que você pode comercializar, o crédito de carbono. Ele só existe quando você tem uma área de floresta, X hectares, X mil hectares, onde uma empresa terceirizada, habilitada para isso, foi no local e validou, dizendo assim, olha, essa área aqui, de 10 mil hectares, ela tem não sei quantos milhares de árvores, e elas têm uma capacidade, pela característica da vegetação, das árvores, da cobertura vegetal daquela região, desse terreno, ela tem capacidade de capturar X mil toneladas de carbono da atmosfera por ano. Beleza. Então, você tem uma certificadora, ou seja, como se fosse um cartório, digamos assim, que vai lá numa área de floresta e diz assim, olha, imagina que você, Divino, tem uma área de floresta de 20 mil hectares lá na Amazônia, lá no Pará, e diz assim, não, eu quero certificar essa área. Você contrata essa empresa, ela vai lá, faz uma análise detalhada da característica da área e diz assim, olha, essa sua área aqui, ela tem uma capacidade de capturar, ou seja, de neutralizar, de reduzir carbono na atmosfera num volume de 20 mil toneladas por ano. Beleza, ela dá uma capacidade. Então, 20 mil toneladas. O que é que o mercado voluntário de carbono criou? Beleza, o carbono ele virou uma espécie de moeda. Então, quando ele diz assim que a sua área tem uma capacidade de neutralizar 20 mil toneladas de carbono, criou-se uma referência de que 1 tonelada de carbono na atmosfera é igual a 1 crédito. Então, imagina, pensa no dólar. O Brasil, $1 hoje vale R$5.
Essa é uma paridade de moeda. A paridade para o carbono é 1 tonelada de carbono é igual a 1 crédito de carbono. Se na sua área, que eu comentei como exemplo aqui, você tem uma capacidade de capturar 20 mil toneladas de carbono, você tem o equivalente a 20 mil créditos de carbono possíveis. Lembra daquela conta de débito e crédito? Numa área de floresta, você é superavitário. Você tem saldo, porque você está capturando mais do que está emitindo. Nesse caso do exemplo, 20 mil toneladas, 20 mil créditos. Aí você tem do outro lado a atividade de transporte. Nesse caso do exemplo da operação que a gente fez, tem um cliente nosso do agronegócio que exporta farelo de soja para a Europa. E ele fez uma operação conosco de 25 mil toneladas de farelo de soja do Mato Grosso para Santos, de caminhão. Então, de transporte rodoviário, como eu comentei com vocês, ele é emissor de carbono, ou seja, ele emite muito mais carbono. Então, o que é que a gente faz? A gente junta uma coisa com outra. A gente calcula a quantidade de carbono emitido nessas 25 mil toneladas que saíram de lá do Mato Grosso, lá de Rondonópolis para Santos, e diz assim, olha, essas viagens aqui, caminhão de 40 toneladas, farelo, etc., gerou uma quantidade X de emissões de carbono. Exemplo aqui, gerou 60 toneladas de carbono emitidos na atmosfera. Como 1 tonelada é igual a 1 crédito, eu vou lá, conecto com uma empresa que tenha um projeto certificado, como eu comentei, a Fazenda do Divino, que tem lá 20 mil créditos de carbono, eu falo assim, olha, eu quero comprar esses 60 créditos de você para poder zerar, compensar a minha emissão de carbono. Ou seja, você que estava no débito, porque você emitiu muito carbono na contratação do transporte de farelo, comprou créditos de quem estava com a conta positiva, lá com 20 mil créditos, comprou 60. Só que tem duas coisas. Uma coisa é comprar o crédito. Comprar o crédito, teoricamente, qualquer pessoa pode comprar. Outra coisa é neutralizar a emissão. Para você neutralizar a emissão, você tem que comprovar que aquela emissão existiu. E aí a GoFlux entra. Como é que eu comprovo isso? Eu tenho toda a documentação e todas as informações de origem, destino, caminhão, tipo do caminhão, peso da carga, quilometragem, e aí eu consigo, a gente construiu uma calculadora que consegue ter com muita proximidade quanto de carbono foi emitido nessa operação. E aí eu consigo falar, beleza, eu posso comprar crédito de carbono? Pode, mas neutralizar a pegada de carbono, neutralizar a emissão, somente se eu comprovar que aquela emissão aconteceu. Então, como eu comprovo que aquela emissão de carbono aconteceu, eu habilito a compra e a neutralização desse crédito. Quando o crédito ele é conectado, aqueles créditos de carbono que foram validados pela certificadora, lá pelo cartório, digamos assim, da fazenda, quando aquele crédito é comprado e conectado com essa emissão que eu certifiquei, esse crédito ele é aposentado. Esse é um tema importante. Ou seja, o crédito que eu peguei do Divino, lá da Fazenda do Divino, ele não pode ser mais comercializado, porque ele matou uma emissão aqui. Isso se chama neutralização de carbono. Esses valores que são recebidos, eles são valores significativos que justifiquem as pessoas não derrubarem, não criarem outra atividade econômica naquela área? Eles são, e aí, por isso que, assim, eles são valores significativos, Divino, e eles são, e é por isso que existe a certificadora do projeto de preservação. Por quê? Quando uma certificadora vai numa área de floresta que vai ser certificada, ela vai olhar vários aspectos técnicos em relação à área. Perfil da árvore, perfil da vegetação, etc. Se são árvores maiores, menores, se é vegetação rasteira, etc. E ele vai olhar também um aspecto social. Qual é a comunidade que está ali dentro? Você fala de 20 mil hectares, é óbvio que vai ter gente morando ali dentro. Então, como é que é a atuação dessas pessoas? Porque essas pessoas também emitem carbono na atividade. O cara está lá, faz o feijão, queima uma lenha, etc. Está emitindo. Então, eles precisam entender a característica não só da vegetação, mas também a característica socioeconômica naquele local. Quando eles fazem isso, eles entendem e descobrem a quantidade de pessoas que vivem ali, a quantidade de famílias, etc., o impacto que essas pessoas têm, fazem o cálculo da renda necessária, etc., e como é que eles trazem essas pessoas para dentro do projeto. Porque não basta simplesmente o dono da fazenda fazer tudo isso e as pessoas que vivem no local, sejam funcionários, sejam moradores locais,
não estarem engajados nisso. Então, parte do projeto de certificação envolve as pessoas que estão lá. E é somente por isso que a coisa dá certo. Porque se as pessoas não estiverem envolvidas, elas vão continuar desmatando e aquele crédito de carbono que teoricamente é gerado ali, ele vai ser cada vez menor. Então, o efeito de você ter mais empresas neutralizando as suas emissões é você ter mais dinheiro financiando projetos, e o que acontece, e o efeito disso é mais dinheiro financiando e melhorando a vida das pessoas para que elas não desmatem e tenham uma atividade de proteção da floresta, entendeu? O melhor exemplo disso no mundo é na Costa Rica, país pequenininho, só que é super preservado. A Costa Rica recebe dinheiro e a população que mora nessas regiões de floresta, ela é financiada, a sua vida ela é financiada para que eles sejam protetores. Aí você envolve atividade de turismo, etc., que são características locais, mas, de novo, é um exemplo muito legal de que não basta, a gente vê assim, não, se o Brasil não preservar a floresta, o país tal vai sancionar, vai pressionar o Brasil. Deveria ser o contrário. O caminho para você preservar, ele está do outro lado, ele está como é que você cria condições para as pessoas viverem melhor e não desmatarem, não poluírem a floresta, etc. Então, essas atividades que estão ligadas à atividade econômica, que tem valor percebido na ponta, o cliente lá na Europa, no Japão, vai pagar mais caro por essa soja, por esse farelo, etc. É esse dinheiro que ajuda a financiar esses projetos na cadeia. Por isso que eu tenho convicção de que esse negócio deixa o agro mais forte e o país mais competitivo como um todo. Rodrigo, adorei, cara. Eu comecei com muitas dúvidas e você eliminou muitas delas, e se eliminou as minhas dúvidas, com certeza eliminou as dúvidas de muitos dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes. Valeu demais, cara. Obrigado aí pela explicação show de bola que você deu pra gente. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer, uma honra participar contigo aqui, com sua audiência, e a gente está à disposição para essas dúvidas. É bom quando a gente começa a ter mais dúvidas, né? Para que a gente gere interesse em conhecer mais o mercado, os produtos. A gente está super à disposição para continuar essa conversa, acessar o site da gente aí, golflux.com.br, em todas as redes sociais. A gente está lá trabalhando bastante para tentar transformar o Brasil e ajudar o agro a ser cada vez melhor aqui no Brasil. Valeu, Rodrigo. Abraço. Abraço. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.